E aí, eu sou o Thiago, e seja bem-vindo ao Histórias Criminais. Se você está curtindo essas histórias de gelar a espinha, faça-me um favor rapidinho, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias sinistras. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum caso novo. Sério, esses vídeos dão um trabalho danado para fazer, e o apoio de vocês significa muito para mim. E olha só, quer mais conteúdo de bastidores e discussões? Me siga no Instagram, o link tá aqui na descrição. Jeffrey Dahmer, conhecido como o Canibal de Milwaukee, era um homem quieto e comum, cujos crimes horrorizaram o mundo. Por trás de sua fachada educada, espreitava um predador obcecado por controle e posse, cometendo atos de necrofilia, desmembramento e canibalismo. As vítimas de Dahmer, 17 jovens e meninos, a maioria homens negros da comunidade gay de Milwaukee, eram atraídas por sua normalidade enganosa. Ele preservava partes do corpo, tentava criar zumbis e guardava troféus. Tudo impulsionado por uma necessidade patológica de dominar. Sua história nos força a confrontar a realidade de que o mal pode ter um rosto comum. Compreender Dahmer significa olhar além das manchetes para as falhas psicológicas e sociais que o permitiram matar por mais de uma década. Seu caso permanece uma lição arrepiante sobre os horrores ocultos que podem existir sob a vida cotidiana. Os assassinatos de Dahmer começaram em 1978 com Stephen Hicks e escalaram depois que ele se mudou para Milwaukee. Por quase uma década, ele mirou em jovens, muitas vezes marginalizados, frequentemente encontrados em bares gays ou pontos de ônibus, usando charme e promessas para atraí-los para casa. Seus métodos eram assustadoramente consistentes. Media Group. Dimly lit corridor of an old apartment building. Closed apartment door with police tape. Ominous shot of a small, cluttered apartment interior. Stock would distribute equally. Drogar, matar e desmembrar suas vítimas em seu apartamento. A maioria de seus assassinatos ocorreu entre 1987 e 1991, enquanto sua compulsão saía do controle. Dahmer explorou a indiferença social, atacando aqueles cujos desaparecimentos atraíam pouca atenção. A vida noturna gay de Milwaukee tornou-se seu campo de caça, e seus crimes tornaram-se mais audaciosos à medida que ele evitava a detecção. Sua onda de crime só terminou quando as evidências não puderam mais ser contidas em seu pequeno apartamento. Os crimes de Dahmer foram muito além do assassinato. Ele buscava possuir suas vítimas completamente, mesmo na morte. Ele praticava necrofilia, desmembrava corpos e guardava crânios e órgãos como troféus, transformando seu apartamento em um santuário macabro. O canibalismo tornou-se o ato supremo de controle. Ele comia partes de suas vítimas para torná-las parte dele. Ele fotografava seus crimes, revivendo suas fantasias através de imagens perturbadoras. O mais arrepiante, Dahmer tentou criar zumbis vivos, perfurando os crânios das vítimas e injetando produtos químicos, sempre fatal. Esses atos não eram sobre sobrevivência, mas sobre dominação e um medo desesperado de abandono. Seus rituais revelavam uma mente consumida por obsessão e horror. A depravação de Dahmer cimentou seu lugar como um dos assassinos mais perturbadores da história. O reinado de Dahmer terminou em 22 de julho de 1991, graças a Tracy Edwards, que escapou do apartamento de Dahmer após uma luta terrível. Edwards chamou a polícia, levando-os de volta ao apartamento 213. Lá dentro, os policiais encontraram polaroides de corpos desmembrados, prova inegável dos crimes de Dahmer. A descoberta escalou rapidamente. Dahmer foi contido e preso no local.
A fuga de Edwards expôs os horrores escondidos à vista de todos e pôs fim a 13 anos de terror. A bravura de um homem finalmente revelou o monstro por trás da máscara. A captura de Dahmer não foi resultado de uma caçada humana, mas um ato desesperado de sobrevivência. O pesadelo finalmente havia acabado, mas a verdadeira extensão de seus crimes estava apenas começando a vir à tona. A polícia, ao entrar no apartamento de Dahmer, encontrou uma cena de horror inimaginável. Cabeças humanas na geladeira, corações no freezer e um tambor azul cheio de torsos em decomposição revelaram a escala de suas atrocidades. Crânios, esqueletos e órgãos preservados estavam meticulosamente arranjados, transformando sua casa em um museu grotesco. Polaroids documentavam cada etapa de seus crimes, enquanto ferramentas de desmembramento e lobotomia estavam espalhadas por toda parte. O apartamento era uma cena de crime cuidadosamente curada, projetada para satisfazer suas compulsões mais sombrias. O volume assustador de restos chocou investigadores e o mundo. O apartamento 213 não era apenas uma cena de crime, era o epicentro de uma onda de assassinatos. As evidências garantiram que Dahmer nunca mais faria mal a ninguém. O julgamento de Dahmer em 1992 focou em sua sanidade, não em sua culpa. Ele havia confessado em detalhes. A defesa argumentou insanidade, citando seus atos horrendos e distúrbios mentais. Os promotores rebateram que Dahmer era metódico, consciente e tentou esconder seus crimes. Prova de que ele sabia distinguir o certo do errado. Confissões arrepiantes e depoimentos de especialistas convenceram o júri de que ele era legalmente são. Dahmer foi condenado por 15 assassinatos e sentenciado a 15 prisões perpétuas, mais de 950 anos de prisão. O veredito o declarou totalmente responsável, não um louco, mas um predador são e maligno. A justiça exigia responsabilidade, mesmo para os atos mais monstruosos. O caso Dahmer também é uma história de falha sistêmica. Em 1988, ele foi condenado por agressão sexual, mas recebeu uma sentença branda e supervisão mínima, permitindo-lhe continuar matando. Oficiais de liberdade condicional sobrecarregados perderam visitas domiciliares cruciais que poderiam ter exposto seus crimes. A falha mais trágica ocorreu em 1991, quando a polícia devolveu um adolescente de 14 anos, sangrando e drogado a Dahmer, ignorando os apelos dos vizinhos. O menino foi assassinado naquela noite, destacando as consequências mortais do preconceito e da negligência. Essas oportunidades perdidas expuseram falhas profundas no sistema de justiça e os perigos de marginalizar as vítimas. A onda de crimes de Dahmer continuou, em parte, porque o sistema falhou em ver os sinais de alerta. Décadas depois, a história de Dahmer permanece um marco sombrio na cultura popular. Livros, documentários e séries dissecam seus crimes. A extrema brutalidade de seus atos alimenta tanto o horror quanto a curiosidade mórbida, tornando-o um símbolo do mal. A mídia de true crime caminha em uma linha tênue entre a exploração psicológica e o sensacionalismo, muitas vezes gerando debate sobre ética e exploração de vítimas. O caso Dahmer força a sociedade a confrontar a natureza do mal e nossa própria fascinação por ele. Ele se tornou um bicho-papão moderno, um conto de advertência que borra a linha entre a realidade e o mito. Enquanto nos perguntarmos por quê, sua história assombrará nossa imaginação coletiva. A vida de Dahmer na prisão foi curta e violenta. Após um ano em isolamento, ele foi transferido para a população geral, onde se tornou um alvo. Em 28 de novembro de 1994, o colega de cela Christopher Scarver atacou Dahmer fatalmente com uma barra de metal. Dahmer morreu aos 34 anos.
sua vida terminando tão violentamente quanto havia sido vivida. Para muitos, sua morte trouxe uma sensação de justiça final. O capítulo se encerrou para um dos assassinos mais notórios da América. As famílias de suas vítimas ficaram com cicatrizes que nunca se curariam completamente.